Lembro que Ronaldo foi nos visitar em Santa Isabel do Rio Negro e estava acontecendo algo sobrenatural naquele momento. E os Yanomami se achegando à cidade, indo à minha casa e a gente se relacionando. E o Ronaldo foi ver o que estava de fato acontecendo. Porque os Yanomami, eles não são muito de se relacionar rápido com outra etnia. E Ronaldo chegou e nós fomos para esse lugar, já tinha ido várias vezes, inclusive fazer cultos lá, levava um violão, e lá eu tocava Deus a Totirre, Deus a Totirre, Deus é tão bom, Deus é tão bom. E o Ronaldo, eu quero falar hoje sobre alvo, mas eu gostaria de começar contando isso. E aí o Ronaldo chegou, receberam bem, e tal, aquele negócio todo, napa branco, quer dizer, o homem branco chegou, e o Ronaldo é alto, né? E conversa para lá e conversa vai. Nisso tudo, Ronaldo pergunta o que o povo está precisando. E o povo disse: pastor, Napa, nós estamos precisando de malhadeira, anzol. E Ronaldo disse: olha, eu vou prometer e vou mandar pelo pastor Jaime as malhadeiras. O cara me enrolou, né? Sabe que prometer lá é uma coisa complicada. Mas o Ronaldo, um homem de Deus, né, foi para Manaus, comprou o que ele prometeu e disse: olha, tá, eu estou enviando e você leve lá. O alvo era chegar lá, tal horário. Eu falei: olha, tal horário eu vou estar lá. Tal horário da manhã, pode contar comigo que eu sou homem de palavra. Eu vou estar lá. Foi o dia que mais a rabeta ré quebrou. E quando eu peguei aquela rabeta, desde manhã, e puxava e nada, ela pegava, parava. E eu olhava no relógio e a hora ia chegando. E eu só sei que na viagem eu fui orando a Deus qual era a palavra que Deus queria que eu falasse para aquele povo, mas preocupado com a minha chegada lá. Quando eu cheguei lá, eles estavam nervosos. Quem que fica aqui nervoso quando alguém marca com você e só depois de 3 horas chega? Né? Fica muito nervoso, fica já desesperado, agoniado. E eles estavam assim, só que não como você, eles estavam com lança e arabatana e flecha. E eles estavam lá esperando na beira, meio brabo por ali e tal. E ele olhou para mim: seu nasce, seu morre. Ele estava dizendo: seu preguiçoso, seu mentiroso. Você falou que ia chegar cedo e não chegou. Irmãos, eu fui tomado assim por uma coragem tão grande, porque para mim foi um choque, eu fiquei com medo. Mas fui tomado por uma coragem tão forte. Eu já estava com eles há um bom tempo, mas não esperava a reação. Porque o meu alvo era chegar lá e entregar aquilo que o Ronaldo tinha prometido. E eu simplesmente disse: olha, eu atrasei, está aqui. E fui andando, peguei e fui andando até onde estava o Tuxaua, que hoje ele já morreu, não está mais lá na aldeia. E fui lá e entreguei as malhadeiras, está aqui, Tuxaua, o que Napa Ronaldo mandou. E eu pensei que ele ia abrir aquela saca e ia distribuir, né, começar a distribuir. E os outros vieram atrás assim de mim, e ele disse: mami cai, ataruico, tenham calma, sente todo mundo. E aí ele ouvi que ele mandou sentar e disse: agora pastor vai falar de Jesus. Eu não esperava aquele homem pedir para mim falar de Jesus. Eu estava preparado com a palavra, mas não esperava daquela forma. E eu disse: Senhor, será que eles vão entender a mensagem que tu me deu, que tu passou para mim? E a mensagem era sobre a história de Bartimeu, o cego. E eu comecei ali a pregar, irmão, o alvo era eu chegar até o Tuxaua. E eu cheguei e comecei a pregar para ele, comecei a falar que aquele cego estava ali, e ele estava ali sozinho, ninguém ligava para ele, mas no meio da multidão ele ouviu aquela correria. Ele perguntou: quem é que está vindo aí? E ele disse: olha, Jesus. Como ninguém, talvez ele pediu ajuda para alguém levar, ninguém quis. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E eles ficaram parados, e eu disse: olha, Mocarri, Jesus parou. E eles pararam olhando, ficando olhando, querendo saber se esse Jesus ia curar o cego. Irmãos, cortando a conversa, quando eu disse que Jesus parou para ouvir aquele cego e perguntar para ele o que ele queria, ele disse: eu quero tornar a ver. E Jesus disse para ele: tu estás curado. E aquele Tuxaua começou a gritar: Jesus, tô te irritawa, Jesus, tô te irritawa. Porque
para alguém parar para um Yanomami, para ajudar um Yanomami na cidade é complicado. E ele se depara agora com Jesus, que eu falei que era igual o Yanomami. Ele sentia dores, ele trabalhava, ele estava como nós. Mas ele disse, mas esse Jesus, esse homem é tão bom, mas tão bom. E ele começou a dizer, esse Jesus é Totirritava. Irmãos, hoje eu quero falar sobre alvos, mas também eu quero falar sobre as coisas que a gente tenta trazer para o nosso presente, querendo trazer coisas do passado para o nosso presente, e que isso causa algo terrível na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos em Efésios. E quando eu disse que o alvo ali, o meu alvo era entregar aqueles anzóis, aquela malhadeira, eu quero que você entenda que nós temos também um alvo. E esse alvo que nós temos primeiramente é focar na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Porque se eu não tivesse focado na pessoa de Jesus Cristo, eu não ia sair primeiramente da canoa. Eu não ia sair daquela beira, simplesmente eu ia gritar, ou se algum de nós, que vocês iam correr. Porque topar pessoas assim não é fácil, pessoas furiosas. Mas aqueles que são chamados pelo Senhor, aqueles que têm alvo, esse Deus toma eles com coragem. Amém? Meus irmãos, aqui em Filipenses capítulo 3, do versículo 12, que nós já lemos, fala aqui dessa história maravilhosa. Apóstolo Paulo aqui, nos trazendo algo profundo, algo real para os nossos dias de hoje. Eu quero que você tome essa palavra para você. Eu poderia pegar aqui minha palavra e começar a contar de ir ao Aretê, para onde eu quero ir agora em julho. Eu ia contar uma aventura na cachoeira, eu ia contar uma aventura no mato com o povo nadando. Só que não é isso que Deus quer falar hoje. O Senhor quer falar comigo e com você algo maravilhoso. Às vezes nós queremos ouvir aventuras, mas a melhor coisa é ouvir aquilo que Deus quer falar para nós. Amém? Ele está dizendo aqui, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero na linguagem de hoje, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui tudo, porém uma coisa eu faço, esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras, e para a glória de Deus vai ser hoje. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém? Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo faz uma declaração inquietante. Ele faz aqui realmente uma declaração inquietante que mexe comigo e com você. Olha só, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Então hoje eu quero abordar 3 coisas. Primeiro eu preciso esquecer as coisas passadas. Sabe por quê, meus irmãos? O apóstolo Paulo tinha pressa em cumprir o projeto de Deus. Porque ele já dizia em Efésios capítulo 5, do versículo 16, ele já dizia, os dias são maus. Os dias eles são terríveis e eu preciso aproveitar as oportunidades. E as oportunidades que são me dadas pelo próprio Senhor Jesus. As oportunidades elas não são criadas pelo homem, é o próprio Deus. As oportunidades que me apareceram em Santa Isabel do Rio Negro há 12 anos atrás, em Iparetê, entre os Yanomami, entre os Nadab, há 12 anos atrás, foram oportunidades que Deus deu para que chegasse outros missionários, fizesse uma equipe maior, para que o objetivo dele pudesse ser concretizado. Qual é o objetivo de quem? É do próprio Senhor Jesus. Mas aqui nós estamos tratando sobre as coisas do passado. O apóstolo Paulo não tinha tempo para reclamar.
O apóstolo Paulo não tinha tempo para estar reclamando dos sofrimentos deles passados, não. Ele não tinha tempo para isso, das suas frustrações, dos seus traumas, das suas tristezas, das suas injustiças sofridas. Paulo foi açoitado, Paulo foi expulso, Paulo apanhou, Paulo foi rejeitado, Paulo teve ameaça de morte, Paulo por muitas vezes foi ameaçado, apanhou, mas Paulo não ficava no cantinho, ficava remungando, ai Jesus, eu apanhei, não tem condições. Paulo não tinha tempo para isso. Paulo não tinha tempo, sabe por quê? Porque ele tinha um alvo, e esse alvo, ele não deixava ele acumular lixos do passado para entrar na cabeça dele e ele ficar se murmurando, fosse um apóstolo murmurante. Outra coisa, meus irmãos, algo que eu aprendo profundamente: Paulo, o apóstolo, era um homem de mente renovada. Amém? De mente renovada. Ele não deixava que nenhum lixo, nenhum pecado, nenhuma uma tristeza que acontecia com ele pudesse refletir no presente, porque ele tinha um alvo, e o alvo dele nós vamos já descobrir. E ele diz aqui, simplesmente ele esquecia, porque o Espírito Santo de Deus capacitava ele. A sua personalidade era cheia de vida, cheia da presença de Deus. Nós também temos que ter isso. Tem algo, meus irmãos, que tem um indígena lá que ele diz assim: às vezes nós estamos arrastando os nossos paneiros cheios de coisas velhas para agora, para o nosso presente. Ainda vem com a pagelança, ainda vem com costume ruim, e isso atrai dentro dos parentes um mal muito grande, e eles não conseguem viver uma vida feliz, porque ainda eles estão agarrados aos costumes da Babilônia, do Egito. Eles trouxeram com gosto lá da carne, da escravidão. O Senhor, Ele nos trouxe para sermos libertos. Amém? Paulo tinha pura convicção, porque Deus fez na vida dele uma mudança radical, uma mudança plena e pura. Quem era Paulo, meus irmãos? Quem era aquele homem? Era um homem perverso, um homem que achava que estava agradando a Deus, com toda a sua perseguição, consentindo a prisão de muitos cristãos, mas que agora se depara com Jesus. Quem és tu, Senhor? Sou eu a quem tu persegues. Nem os discípulos queriam estar perto daquele homem, mas que agora, lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Paulo era o próprio milagre que Deus tinha feito. Só que agora, Paulo nos traz algo tremendo aqui em Filipenses. Existe perigo que nos envolve com coisas que deixam nosso coração ficar um pouco duro, petrificado. Coisas que a gente quer atrair. Muitas vezes fazemos coisas como a esposa de Ló. Deus pediu para que eles fossem em direção ao alvo. A mulher olhou para trás e ela ficou o quê? Ela ficou uma pedra de sal. Muitas vezes o nosso coração, eu não estou dizendo que hoje você olhar para trás, você vai ficar igual aquela pedra lá, aquela mulher, mas o seu coração fica petrificado, fica ali preso a pensamentos, a coisas ruins do passado. Você não consegue superar. Lembra dos traumas, lembra da depressão, lembra do problema familiar, lembra não sei de quê, isso traz para agora, e ali você começa a sofrer. Mas o apóstolo Paulo tinha Deus como seu alvo. Às vezes olhamos para trás, a nossa vida espiritual fica paralisada, com as nossas lembranças amargas, e fica ali, irmãos, fica petrificado o nosso coração, e não vamos conseguir exercitar o perdão. A gente não consegue, quando o nosso coração está amargo, perdoar um outro irmão, não. A gente não consegue. Eu lembro que lá na igreja indígena, muitos irmãos de etnias diferentes, um tucano não se dá para o Baniwa por questões étnicas. Ele não gosta porque o Baniwa, naqueles anos passados, comia o tucano, comia o parente.
Então eles trazem isso quando eles aceitam Jesus, que vão para a igreja para viver junto. Ele traz a lembrança do passado. Eu não gosto do Tucano porque ele fez isso. Eles se acham os melhores, mas quando o evangelho entra, ele traz a igualdade do seu povo. Independente se ele é Baniwa, Tucano, Curipaco, Tuiuca, Nadab, Baniwa, Deus traz a união. E agora um tucano ama o Baniwa ama o tucano, porque ele não quer mais arrastar a mágoa do passado. Ele aprendeu a amar o povo que destruía seu povo. Irmão, não faça isso, não carregue as mágoas do passado. Hoje é o dia de nós pedirmos perdão primeiramente a Deus. Você crê assim? Amém? E ele diz também, a amargura petrifica o nosso coração. E nós não temos capacidade de perdoar. A desesperança toma conta do nosso pensamento e paralisa todos os nossos sonhos, nossos ideais. Irmãos, talvez você não consiga mais sonhar. Eu não consigo mais, eu quero fazer, mas eu estou parado, eu quero fazer algo e não consigo. Irmãos, eu quero te dizer que hoje o Senhor, Ele quer mudar essa história. Você vai sair daqui com alvo. Você não vai mais sair daqui pensando lá na mágoa do passado, que talvez até o parceiro já esqueceu, mas você não. Mas o Senhor quer que você esqueça. Não olhe mais para as coisas que me ficam para trás, mas eu olho para as coisas que para mim me pertencem para o futuro. E o meu alvo é Jesus. Amém? Muitas vezes vamos pegar no arado olhando já para trás. Você já fez isso? Eu já fiz. Nós vamos pegar no arado olhando para trás, tendo saudade do passado. Muitas vezes obreiros, missionários, muitas vezes muitas vezes nós colocamos a mão no arado, olhando para trás com saudade das coisas velhas. O povo de Israel foi assim, o povo hebreu foi assim. Qualquer dificuldade que eles passavam, mas lá no Egito, lá com o povo nós tínhamos carne, tínhamos alho, tínhamos tudo de bom, e agora tu nos trouxeste para passar ruim. Mas não conseguiam enxergar a terra prometida, que Deus tinha prometido. Não conseguiam, porque não conseguiam esquecer. Deus não fez eles rodar por muito tempo no deserto à toa, mas era para tratar o povo. Se Deus ainda não te entregou aquela bênção que você está orando, é porque o Senhor está trabalhando no meu e no seu caráter. Porque Deus, Ele entrega sim, e Ele vai dar, mas quando nós formos tratados neste deserto. Amém? Porque eu não posso trazer as coisas do Egito para o presente maravilhoso do Senhor. Eu não posso, eu tenho que olhar sempre para o alvo. E ele diz, contudo, o apóstolo Paulo nos ensina uma verdade maravilhosa. Maravilhosa. Mas a nossa capacidade vem de Deus, ele diz. A nossa capacidade vem de Deus, em 2 Coríntios 3:5. Quando cheguei em Santa Isabel, meus irmãos, eu cheguei um homem quebrado. Eu cheguei um homem cheio de dores no meu coração. Porque tinha um colega de trabalho que a vida era dizer para mim, você não presta, você não vai ser isso, você não vai conseguir, você não tem uma escolaridade, você não tem um curso de teologia, você não está preparado, você é imaturo. E aquilo começou a entrar na minha cabecinha, começou a gerar algo, um transtorno dentro de mim. E eu comecei, quando eu fui para Santa Isabel, ajudar o pastor Iraque, homem de guerra, né? Fui ajudar ele. Cheguei, o pastor Iraque não pôde ir, porque vinha para cá para cuidar da saúde. Me ligaram, o pastor Ronaldo, olha, você é o plantador da igreja daqui para frente. Aquilo pesou, porque eu sempre lembrava das setas que foram lançadas. Você não vai conseguir, a qualquer momento você vai errar, a qualquer momento você vai falhar. E eu passei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos com aquela mágoa. Chegou uma hora que Deus falou comigo, quando eu pus o joelho no chão, e Ele falou para mim, o teu alvo sou eu. Sou eu. Olhe para mim, meu filho. Você não tem um título, você não tem um diploma, as pessoas não veem você como um pastor, mas eu lhe vejo. A partir de ali, a minha história mudou. Irmão, não valorizava nem eu mesmo.
tinha uma baixa estima muito baixa. Mas quando eu cheguei no projeto, eles me ajudaram muito, humanamente, me encorajando, você pode. Dona Elza Lidório, aquela mulher, uma coluna, é quarto de guerra, orando por mim. Ele lá disse, eu já vejo em você um grande homem, e lá dentro de mim, mas eu não vejo, mas eu vejo. E hoje ela liga para mim e disse, eu não lhe falei que Deus ia lhe usar grandemente? Eu falei, esse Deus é maravilhoso. Irmãos, gosto muito do conselho de Deus, quando ele fala a Isaías as seguintes palavras: não vos lembrei das coisas passadas, não vos lembreis, nem considereis as antigas, eis que farei coisas novas, e agora sairá luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, em Isaías 43, 18, 19. Não olhe para trás, não olhe, porque você vai sentir saudade, e você vai querer desejar, e aí você vai começar a remungar, você vai começar a ter saudade e vai causar problemas difíceis. Você vai começar naquele problema lá atrás, como foi ruim, e aí começa a alimentar, e você não consegue perdoar. Tem irmãos que carregam a mágoa de um outro há anos. Você sabe o que aconteceu? Pessoas que zombaram de mim, depois de 7 anos, tiveram que pegar um motor 40 e chegar perto de mim, não para minha glória, e dizer, pastor, me perdoe, por favor. Eu não consigo dormir há dias, eu não consigo viver, toda vez que eu vou realizar ceia, eu não consigo, porque eu tenho uma lembrança das palavras duras que eu lancei contra você. Me perdoe. E eu disse para ele, meu irmão, eu também preciso ser liberto. E nós dois choramos abraçados. Nunca é tarde de você chegar com seu irmão e quebrar as barreiras que há entre vocês. Nunca é tarde, nunca é tarde. Não permita que Satanás venha dividir a igreja, não permita que Satanás venha quebrar o vínculo, o relacionamento, porque é com a igreja unida, vivendo o alvo que é Jesus, que nós iremos alcançar outras nações, e nós vamos além de nossas fronteiras, porque Ele é capaz de fazer o sol retroceder para salvar uma pessoa naquele dia. Esse Deus já fez e Ele pode fazer de novo. Amém? Esse Deus é poderoso. Agora eu tenho outro ponto, são 3 pontos. Nós precisamos avançar em direção ao alvo. Agora eu aprendi que eu não posso viver pensando nos problemas que ficaram. Eu fui açoitado, os tucanos não deixaram, foi ameaçado de morte, o sustento foi cortado, ai meu Deus, ai Jesus, os irmãos não ofertaram. Meu irmão, vamos parar com isso. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós, porque é Ele quem sustenta. É Ele que, irmão, eu perdi o emprego, eu era um homem bem sucedido, irmão, eu estou desesperado. Não se desespere, ore a Deus, olhe para Jesus, e possivelmente Ele lhe dará algo melhor, algo maior. Só que adquire de nós um compromisso real com Ele. Nós temos que confiar nele, amém? Confiar nele. O apóstolo Paulo disse, avanço o que está diante de mim. O que eu entendo, meus irmãos? Ele dizendo, eu avanço o que está diante de mim. Ele tinha um alvo, não tinha? Ele tinha um alvo. O irmão disse, pastor, eu não entendi muito o alvo aí, então pensei que você ia falar dos indígenas e tal. Eu falei, meus irmãos, antes de eu chegar a uma tribo, Deus me coloca primeiro o alvo. Deus me fala comigo. Amém? Deus fala aos nossos corações. Eu estava dentro de um barco chamado Pro Amazônia. Estava eu e minha esposa. Tínhamos passado por todas as lutas. E agora Deus nos desafia a sair do barco Pro Amazônia, eu, barqueiro, para ir para um lugar como plantador de igreja. Agora, como falar para o Amanagé? Como falar para o Ronaldo? Como falar para o Iraque? Como é que eu vou sair daqui se eu sou barqueiro? Um certo dia, Ronaldo ligou e disse para alguém, olha, eu queria falar com o seu Jaime. Ele me chama de seu Jaime. Tal lugar, esses orelhão da esquina, e eu fui.
Cheguei lá, olha, nós estávamos orando com Rossana e Deus falou conosco. E Deus colocou uma paz no nosso coração que vocês devem subir um degrau no ministério de vocês. Você me entende isso, seu Jaime? Eu digo mais ou menos, que ele falou assim, Deus não te chamou para ficar em um barco. Deus te chamou para plantar igreja. E diga, meu irmão, o que Deus está falando para você, e junto nós iremos como a Managé. Não tenha medo. Deus já tinha falado comigo dentro do barco, falou claramente comigo, minha esposa, não precisou, irmão, não sei da quanto, não, falou comigo, com minha esposa, levanta, que eu quero falar com você. Nós estávamos dormindo, foi um momento maravilhoso, e ele disse assim, olha, eu vou tirar você do barco, e vou te levar para essa terra, e essa terra é assim, 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 e me disse até o povo, e eu disse, mas Senhor, para lá não tem esse povo, mas quando eu cheguei nessa terra, o primeiro povo que eu vi foi o povo que ele falou. Agora não venha dizer que Deus não fala, que Deus ficou mudo, só falou com Abraão. Irmão, Deus fala conosco hoje ainda, Deus fala, Deus fala. Ele disse, você vai para Santa Isabel, mas eu esperava só auxiliar Iraque. Deus queria, o alvo dele era eu plantar uma igreja indígena junto com a minha família. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que não foi fácil, porque eu trouxe mágoas do passado, mas que o Senhor fez eu esquecer eles dentro do campo. Porque se eu não esquecesse, não haveria plantação de igreja, não ia nascer uma igreja. Você quer que algo nasça na sua vida? Você quer que a sua vida floresça? Você quer crescer espiritualmente? Deixa os trapos velhos para trás, deixa as coisas velhas para trás, deixa as mágoas velhas para trás, por favor. Deixe para trás, esqueça que aquele irmão é o seu inimigo. Olhe para ele como um servo e um pecador miserável igual você. Porque, meu irmão, se não for dessa forma, nem eu e nem você iremos ver a Deus. Porque, irmão, vamos ser sinceros, o maior alvo de Deus não é ganhar os indígenas, não é ganhar os africanos. O alvo de Deus é que você adore a Ele, mas com um coração puro e limpo, real diante dEle. Não adianta nós falarmos de missões, plantar igreja, se a igreja não vive unida. Não vive. Nós temos que viver a união, para que o mundo veja a diferença de Deus em nós. De Deus em nós. Uma tucana chegou comigo, foi para Iauretê. E eu falei, de que forma nós vamos evangelizar esse povo? A primeira coisa que o povo viu, quando a irmã Fátima, o Antônio Tucano voltou, depois de 25 anos, disse, vocês são diferentes. Vocês não são mais como os tucanos daqui. O que aconteceu? E ele disse, eu sou de Jesus agora. Irmão, não tem como esconder um homem e uma mulher de Deus que tem um perfume da rosa de Saron. Não tem como esconder. Para onde você for, a luz de Deus vai refletir em você. Nós somos os refletores do mundo, mas a luz é Jesus. Amém? A luz é Jesus. Então vamos para o desafio. Paulo avançou determinadamente a direção, o desafio, porque o Espírito de Deus deu a ele uma visão profética. Ele sabia que não podia fugir dos desafios, ele não podia fugir da vida. O foco dele, a sua vida era abraçada a realizar os projetos de Deus. Era realizar os projetos de Deus. Ele sabia que não poderia fugir, porque aquele Deus, como fala aqui nós lendo, escolheu ele, chamou ele. Ele não escolheu a Deus, Deus o escolheu para algo tremendo. Você está pronto para ser chamado? Aí você diz, mas eu já fui chamado. Que algo bom. Então olhe para o alvo, não olhe para trás. O reino de Deus, enquanto tiver vida, saúde, inteligência, dons, talento e paixão, faça. Você hoje tem saúde, você tem fôlego, você tem alegria, você tem disposição. Faça a vontade de Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Aí você vai se lamentar, quem dera eu fosse novo, quem dera. A gente sempre tem esses diálogos.
Não tem idade não, irmão. Não tem idade. Uma senhora chegou, fui pregar na 8ª igreja de Minas Gerais, e ela disse, ela tinha uns 70 anos, pastor, todo que eu vou perguntar, disseram que eu não tenho mais idade para ser missionário, eu estou com 70 anos, o que eu vou fazer? E Deus colocou um alvo na minha vida, evangelizar. O que você diz para mim? Aí ela me enrolou. E eu disse, é isso que está no seu coração? É isso que Deus está colocando no seu coração? Esse é o alvo? É tal lugar? Então faça antes que a morte chegue. Faça a vontade de Deus e não das pessoas. Aquela velhinha saiu. Glória a Deus. Não há idade, irmão. Se aquele senhor quer evangelizar, deixa ele. Se aquela criança quer evangelizar, larga o menino. Porque a melhor coisa é morrer sentindo a presença do alvo. Amém? Sentindo a presença do alvo. O povo de Israel saiu do Egito e ficou com saudade das panelas de carne, dos alhos e das cebolas. Mas Josué e Caleb não. Eles queriam prosseguir. Porque eles foram para espiar a terra, só voltou os 2 corajosos. Só voltou os 2, força de querer avançar para pisar na terra prometida. O resto tudo querendo voltar. Não dá. Nós não vamos competir lá, mas o lugar era algo maravilhoso. Mas mesmo com todas as frutas belas que viram, cachos de uva, eita fartura, os caras era preguiçoso. Não queriam era trabalhar. Passaram tanto tempo no deserto só comendo do maná. E quando Deus falou que eles iam arar a terra, ia plantar, e tudo que plantasse ia dar, bando de morre, bando de preguiçoso, não queriam ir trabalhar. Eu disse, are a terra, plante, e dela dará frutos. Sabe o que Deus está falando para mim agora? É que nós precisamos ir ao encontro da terra, e arar ela, e tacar a semente, e ela vai brotar em novos frutos, e o fruto dos vossos frutos darão frutos. Aleluia! Oh glória! Você precisa dar fruto, senão você vai ser cortado. Alguém quer ser cortado? Ninguém quer ser cortado. Ninguém. Então dê fruto, ganhe o patrão. Eu não consigo pregar para o meu patrão da empresa. Pregue para ele, mesmo que ele ache ruim. Mas o meu trabalho vai ficar no fio. Que fique no fio, mas que ganhe a vida eterna. É desafiador. Eu estou em meio a uma cachoeira, mas é em nome de Jesus. Pastor, pregar é muito fácil. É verdade. É verdade. Mas mais verdade ainda quando a gente faz a vontade de Deus. Porque quando Deus ele entra em nós, irmãos, a gente fica doidinho como vocês estão vendo eu. Doidinho. Irmãos, eu não merecia estar aqui. Eu nunca sonhei estar aqui. Nunca desejei estar aqui. Mas o Senhor escolheu eu estar aqui. Porque Deus vê nessa igreja um potencial. Deus vê nesta igreja um potencial grande de crescer e mais ainda. Quando vocês pensam que já chegou a um topo, que já chegou a um nível, que já fez muito, é quando ainda estão em treinamento para algo maior. Para algo maior. Sabe por quê? Eu e você iremos fazer algo para o Senhor Jesus. Nós não estamos limitados ao passado e nem presos ao passado. Se está, hoje, corta a corda. Deixa o paneiro. Deixa as panelas velhas. Não sinta vontade daquela cebola de lá não. Nem da carne. Porque lá na terra que Deus prometeu é melhor. É melhor. Tudo que é de Deus é melhor. A nossa igreja hoje só existe 2 grupos. Um que olha para trás e um que olha para frente. Os que olham para trás passam a vida reclamando. Os que olham para trás passam a vida murmurando, lembrando, naquele tempo era legal, quando a igreja era daquele jeito, quando a igreja, saudade, a igreja tinha aquele movimento, hoje é diferente. Pare com isso, veja algo bom. Veja o lado bom que Deus está fazendo.
Veja o lado bom. Não viva do passado, viva do presente, com foco no futuro. Aleluia. Irmãos, olhe para frente. Olhe para frente. E outra coisa, esses crentes que vivem olhando para frente querem ser usados por Deus para fazer uma revolução. John Wesley, lembrei de um homem aí, John Wesley, nas suas orações dizia: Senhor, me dê 100 homens que nada temam a não ser o pecado, e juntos nós vamos revolucionar este lugar. Eu não peço nem 100, me dê pelo menos um, que tenha coragem de abraçar, que tenha coragem de: nós estamos juntos, meu irmão, vamos embora. Claro que junto com o pastor, abraçando o trabalho, dizendo: meu irmão, estou contigo, eu não posso estar lá. Eu não posso estar contigo lá na África. Eu não posso estar contigo lá entre os indígenas. Eu não posso, mas eu vou estar na oração. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos de quem contribui. Agora eu não sei qual é a sua função nessas 3 coisas. Alguma coisa o Senhor te chamou a fazer, porque Deus não chamou desocupado para a igreja dele. Deus chamou pessoas para serem desafiadas a fazer. Amém? A fazer a diferença. É como eu disse, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas Deus quer falar. Deus quer falar, porque Deus sabe a necessidade de cada um de nós. Amém? Deus sabe. Quem avança quer fazer a diferença. Quem está fazendo a diferença no mundo tem 3 características. 3 características. As pessoas que estão avançando, elas são inconformadas. Elas não se sentem conformadas com o que está acontecendo. É assim mesmo. Irmão, vai acontecer mesmo. A marginalidade já estava escrito. Já vai acontecer mesmo, vamos só orar. Pecador miserável. Não, se conformou já. Paulo dizia: eu não me conformo com esse século, com este mundo. Eu não aceito o que o diabo está fazendo. E outra coisa, a outra característica é inovado. Quer dizer, pessoas que avançam para coisas novas. Quer fazer algo novo para o Senhor, para agradar a Deus. E é ousado, quer dizer, é corajoso. Gosta de desafio. Gosta de desafio, de subir nas montanhas. Com a corda e lá e ficar lá. Mas isso é na vida espiritual. Porque para mim subir numa montanha e ficar só vendo o horizonte não adianta. Mas se tiver uma alma lá, glória, vamos lá. Eu vou subir. Eu vou escalar. Porque eu sei que lá tem uma alma. Mas eu só vou num lugar que tenha um lugar maior, uma comunidade maior. Não, eu não quero não. Eu quero onde tem mais gente. Deus talvez vai te tirar como Filipe, te tirar do meio da multidão e te levar para a estrada para pregar para um etíope. Pensa só, Deus não quer fazer você famoso. Deus não quer fazer você ficar na galeria da igreja, no rótulo da igreja como o grande plantador de igreja. Não. Ele quer que você coloque o nome dele onde ele merece estar. No centro do nosso coração. Quem foi Paulo? Era um pecador, mas a diferença é que ele olhava para o alvo, e o alvo é Jesus de Nazaré. Amém? É Jesus de Nazaré. Aqui está falando também, meus irmãos, a Bíblia diz em Hebreus, que nós, os crentes verdadeiros, que olhamos para frente e para cima, não fazemos parte do grupo que retrocede, que fica olhando para trás, avança, mas fica assim, parece que está dançando. Fica lembrando, fica naquilo, vai e volta e perde tempo. Perde tempo. A igreja não pode ser assim, ela tem que olhar para o alvo. E aí o irmão depois me procurou: pastor, mas como é que é esse tal de alvo? Aí eu fui explicar para ele: irmão, não tem nenhum ingrediente aqui para me te explicar, né? Botar o computador aí, botar uma cartinha, está aqui, irmão, está aqui o alvo. Olhe para Jesus e Ele te dará a direção certa. Porque se você olhar para mim, você vai errar. Porque eu sou pecador, sou falho. Não olhe para as pessoas.
Claro que tem pessoas que servem de exemplo, sim, mas o alvo principal é Jesus. Amém? É Jesus. Se aproximem de um, mas sempre diga assim: esse cabra é pecador igual eu. A diferença é que ele está aí com Jesus, mas eu estou aqui. A hora que ele fala, porque tem muitos que se desviam porque o irmão errou, porque estava focando no irmão. O irmão pecou, o irmão falhou, eu estou fora. Estou fora porque não olhou para Jesus. Mas se estivesse olhando para Jesus, saberia que ele era um pecador igual a você. Vocês estão entendendo? Deus está aqui, meus irmãos, amém? Deus está aqui de uma forma maravilhosa. O apóstolo Paulo usou, avançando, dizendo: não vos conformeis com este século. Ele usou a dizer: eu não estou conformado. Quando ele chegou em Tessalônica, quando ele chegou em outras comunidades que via ali a idolatria, a passagem diz que ele ficou indignado. Ele ficou indignado. E eu fiquei pensando esses últimos dias, mas ele ficou bravo. Será que com as pessoas, irmãos? Não era com as pessoas. Nossa indignação e a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e dominadores deste mundo tenebroso. Quando você focar a briga em pessoas, você vai errar o alvo. Você vai começar a criticar as pessoas. Isso aí não presta, é um bando de idólatras. São pessoas cegas como eu fui. Mas se eu focar na evangelização, na oração, cedo ou mais tarde, ele se tornará um adorador igual a mim e a você. Amém, meus irmãos? Não confunda. O apóstolo Paulo usou avançando, como eu disse, em Romanos 12:2. O apóstolo Paulo era tão ousado que na sua carta aos Efésios fez a seguinte leitura: orem também por mim. Olha só, isso aqui me chamou a atenção. Orem por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa. Era o apóstolo Paulo. Ele não era um homem desletrado, não era um homem sem sabedoria, aluno de Gamaliel. Era um homem que conhecia a lei, mas era um homem tão humilde, tão na dependência de Deus, que ele diz: olha, eu peço a oração de vocês, amados, para que Deus me dê a palavra certa, para quando eu falar, Ele me dê coragem e se torne conhecido o Evangelho e os segredos de Deus. Você nota que ele estava totalmente na dependência de Deus, não das pessoas. Nós temos que fazer isso. Eu vou pregar, fui convidado. Eu vou ter uma palavra ali no mini grupo. Senhor, me ajuda, Senhor. Igreja, me ajuda. Eu não sou a pessoa que vocês acham que eu sou, bacharel e tal. Não sou. Eu sou uma pessoa limitada. Orem por mim para que eu possa falar aquilo que de fato Deus quer que eu fale. Que eu fale. Ontem eu tive assim, conversando com Deus: Senhor, eu não quero passar essa palavra. Eu quero falar de aventura, eu quero falar dos testemunhos. Quero falar de um alvo, de uma necessidade. E Deus: você não vai falar. Você vai falar o que eu quero. Irmão, nós não se governamos mais. Quem governa a nossa vida é Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de ir concluindo. Aqui algo tão maravilhoso de Paulo também. Algo maravilhoso, algo riquíssimo. Eu sei que está batendo a fome aí. A barriga está... Porque a minha também está assim. Passei uns dias sem comer. O doutor César arrancou o último dente que tinha. Como falou Paulo, ele passou tanto tempo para casar e o meu pastor Banguelo casou. E hoje eu estou mais banguelo ainda. Mas eu quero dizer para os irmãos que Paulo era um homem muito determinado. Paulo decidiu 4 coisas na vida dele. 4 coisas. A primeira era: preciso abrir mão de muitas coisas. Você está disposto a abrir a mão de muitas coisas ou de algumas coisas?
Porque é preciso. É preciso. O segundo ponto que Paulo tomou a decisão na sua vida, ele precisava esquecer as coisas do passado. Ele se sentia devedor. Eu sou um escravo de Cristo Jesus. Não me sinto prisioneiro romano. Eu me sinto escravo de Cristo Jesus. E agora eu quero fazer aquilo que Ele quer que eu faça. O terceiro ponto, eu preciso avançar em direção aos desafios. Eu quero ir a Roma, eu quero ir à Ásia, eu quero ir à Itália, eu quero ir para onde Deus mandar, eu quero ir. Mas eu quero ir aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu não quero fazer viagem turística, mas eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. O quarto e último ponto, eu preciso prosseguir na direção de Deus. Amém? Meus irmãos, esse Deus é maravilhoso. Eu quero desafiar os irmãos a orar. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de orar pelos irmãos. Eu gostaria que os irmãos saíssem daqui tocados com a presença do Senhor, desafiados. Eu queria que os irmãos saíssem daqui realmente tocados, não por uma história, por algo lido, mas que algo de Deus possa ser real na nossa vida. Eu estou voltando para o Amazonas impactado. Estou com muita saudade da minha esposa, dos meus três índiozinhos. Estou com saudade da igreja indígena. Hoje eles estão lá numa gincana que está pegando fogo. Os indígenas estão ali, pronto, diz a Cleide que esses últimos dias, não sei se foi por causa da minha saída, estão animados, estão um ajudando os outros, foram no mato, tirar isso, tirar palha, enfeitar a igreja, enfeitar o chapão, um doando a banana, outro mandioca, outro, eita, tapioca, está uma festa. Meu amor, a gente não precisou comprar quase nada, só os copos descartáveis, o resto foi a igreja que deu. Nunca na história isso vinha acontecendo. Davam, mas não como deram agora, porque agora eles entenderam o alvo é contribuir um com os outros, é desfrutar do amor de Jesus. Irmão, que Deus possa abençoar a todos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque esse Jesus é maravilhoso. Quem somos? Deus, eu não sou nada diante do Senhor. Eu confesso, Deus, que meus pés tremem, as minhas mãos tremem, o meu espírito, Senhor Jesus. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, porque se não fosse o Senhor, Deus, nós não íamos falar nada, porque nós não temos palavra, nós não temos nada de bom. Deus, nós não temos nada de bom, a não ser aquilo que o Espírito Santo, Deus, coloca dentro de nós, porque a Tua presença é doce como mel. Deus, abençoe a Tua igreja, leva todos em paz para os seus lares. Deus, encoraja o Teu povo, não deixe que nenhum, Deus, venha olhar para trás. E se tem pessoas olhando para trás, ajude eles a olhar para o alvo. Oh Deus, nos ajuda, e que tenhamos, Deus, dias abençoados. E eu não quero saber notícias que de pessoas daqui, Deus, contribuíram com essa igreja para o avanço do Teu Evangelho, junto com essa liderança, fizeram, Deus, a diferença neste lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero agradecer, muito obrigado, desculpe se eu falei muito. Até o Irandé, meus irmãos, até logo, até mais tarde, até outro dia, e muito obrigado. Amém.